Bom, agora a gente tem uma multiplicação de radicais envolvendo índices diferentes, certo? Eu não posso multiplicar quando eu tenho índices diferentes. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tornar os índices diferentes em iguais. Como que eu torno isso? Fazendo com que esses índices fiquem iguais, através do MMC, dos índices. Então, quando não tem nada aqui, tem um 2. Então, eu vou fazer o MMC, nesse caso, de 2 e 3. Vamos lá? Dá por 2, que dá 1 e dá 3. Divide por 3, que dá 1 e 1. Então, o MMC é 6, porque 2 vezes 3 é 6. Então, nós vamos reescrever esse novo índice para esse radical. E tem uma regrinha. Qual é a regrinha? Tudo que eu fizer no índice, eu tenho que fazer para o expoente, certo? Então, eu tenho 2, como é uma multiplicação. Qual é o número que eu multiplico por 2 para obter 6? Então, a gente multiplica por 3. Então, tudo que eu fizer no índice, eu tenho que fazer no expoente. Então, vai ficar 10 ao cubo. Aqui eu tenho 3. Que número que eu multiplico por 3 para obter 6? Eu multiplico por 2. Tudo que eu fizer no índice, eu tenho que fazer no expoente, ok? Então, ficará 10 ao quadrado. Agora, vamos lá. Antes, eu tinha índices diferentes, eu não podia multiplicar. Quando eu fiz o MMC, eu tornei os iguais. Agora, a regra diz: conserva o índice e multiplica os radicandos. Nesse caso, eu tenho uma multiplicação de mesma base. Vou somar os expoentes. 3 mais 2, 5. Quando der para simplificar, a gente vai simplificar. O resultado ficou assim, certo? Vamos para a segunda? Ó, índices diferentes. Aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 6. Então, vamos fazer o MMC entre 4 e 6. Divide por 2, que dá 2 e 3. Divide por 2, que dá 1 e 3. Divide por 3, que dá 1 e 1. Agora, eu vou multiplicar. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Então, a 12 vai ser o índice comum. Agora, a gente vai ter que pensar. Para obter esse 12, eu multipliquei 4 vezes 3. Lembram? Se eu multipliquei por 3 no índice, eu tenho que multiplicar por 3 no expoente. Fica x ao cubo. Aqui no segundo índice, eu tenho 6. Para obter 12, eu tive que multiplicar por 2, porque 2 vezes 6 é 12. Tudo que eu faço no radical, no índice, eu tenho que fazer no expoente. Então, ficou y ao quadrado. Bom, agora eu tenho o mesmo índice, então a gente conserva. Aqui eu tenho radicandos diferentes. Então, se eu multiplicar x ao cubo por y ao quadrado, eu encontrarei x ao cubo y ao quadrado, certo? Então, o resultado fica assim.